Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Andréa. Eu sou natural de Ceres. Eu fui criada na cidade de Rubiataba, no interior do estado de Goiás, e onde eu vivi minha infância, juntamente ali com os meus pais e com meus mais 7 irmãos. Fomos uma família de 10 pessoas. Ali eu fui ensinada nos caminhos do Senhor. Ali eu congreguei na Igreja de Cristo durante toda a minha infância e juventude. Depois de um certo tempo ali naquela cidade, chega as necessidades da juventude, de querer estudar, de querer trabalhar. Foi quando o Senhor ele me colocou no meu coração um desejo de vir para a cidade, para Goiânia, uma cidade maior, com mais possibilidades, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse trabalhar, porque eu tinha grandes sonhos. E esses sonhos tinham tudo a ver com progredir financeiramente, na minha vida profissional. E foi quando eu conheci uma igreja, aqui também, Igreja de Cristo. Fui congregar lá, fui dedicar também uma parte da minha juventude ali servindo a igreja, amando as pessoas. Como uma pessoa que foi criada no lar evangélico, toda a minha juventude foi envolvida no trabalho com a igreja. No trabalho com jovens, vigílias, excursões, onde eu me sentia totalmente realizada e eu me sentia feliz por estar ali. E quando eu completei ali uns 20 anos, foi quando eu comecei a namorar um jovem que mudou a história da minha vida, que é meu atual esposo. Com o casamento, minha vida mudou totalmente. Casei e pensei, bom, agora eu vou estar aqui na igreja, servindo a igreja, eu vou estar aqui com os meus irmãos e está tudo certo sobre isso. Porque é normal para nós fazermos planos. Todas nós, na nossa juventude, a gente vai fazer planos. Só que nós precisamos entender que muitas vezes os nossos planos não estão alinhados com o plano do Senhor. Muitas vezes o Senhor tem planos diferentes para a nossa vida. E às vezes a gente vai insistir em alguns planos, em alguns projetos que não é totalmente a vontade do Senhor ou não é o momento. Daí então, com o casamento, eu pensei agora, aquilo que eu não consegui realizar, eu vou realizar através do casamento. Continuar estudando, continuar trabalhando, estudando para concurso público, que era então algo que queimava no meu coração. Só que o meu esposo, um homem de Deus, ele também queria crescer profissionalmente, mas o coração dele ardia para o ministério. O coração dele era impulsionado por estar envolvido na obra do Senhor de forma mais intensa, estar envolvido de tempo integral, e o Senhor direcionou ele para o ministério integral. Para mim foi algo que veio totalmente contra aquilo que eu tinha projetado. Mas como esposa, como cristã, eu decidi estar junto, apoiando, servindo ali na igreja. Eu decidi que era o certo a fazer. Mas dentro do meu coração ainda existia aqueles sonhos pessoais. Quando passou algum tempo que meu esposo já estava servindo na igreja, Deus preparou, projetou ele para ir para um setor chamado Madre Germana, na Aparecida de Goiânia, para abrir ali uma célula, trabalhar com um pequeno grupo ali de pessoas. E eu vi ali meus sonhos pessoais desmoronar. O setor era conhecido como um setor muito violento. Nós não tínhamos um veículo para poder estar indo ali, como o trabalho requeria. Ali era um setor que tinha necessidades financeiras, necessidades culturais. Era um povo que precisava de Jesus, precisava de ser amado. Mas para vencer também, alcançar eles com esse amor, nós tínhamos que vencer muitos obstáculos. E ali, então, começou esse trabalho. E mesmo eu com o coração fechado, esse trabalho ele começou a fluir. Deus começou a colocar pessoas próximas a nós que precisavam de ser amado, que precisavam ser cuidado, que precisavam ouvir falar de Jesus. E assim foi
um tempo árduo, um tempo que exigia de mim abrir mão de algumas coisas, de alguns valores, de algo que eu pensava que talvez fosse o mais importante para a minha vida. Através das células, que é um trabalho que acontece nos lares, nós fomos preparando líderes para poder aumentar esse trabalho, alcançando mais pessoas. E aí Jesus foi enviando para nós pessoas que eram viciadas, pessoas que tinham problemas emocionais, problemas financeiros gravíssimos, problemas conjugais. E quanto mais eu queria resistir, mais eu vi o ministério me chamar para um posicionamento. Eu entendo que, como mulheres de Deus, nós precisamos entender qual é o posicionamento que o Senhor está requerendo de nós. Às vezes, para nós fazermos a vontade do Senhor, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes, para você cumprir o propósito do Senhor, às vezes, para você fazer aquilo que arde no coração do nosso Deus, nós vamos ter que abrir mão de coisas que para nós talvez fosse o mais importante. Vai passando células, meu esposo fala, olha, agora chegou o momento, nós precisamos de mudar para o setor, nós precisamos de acompanhar os nossos irmãos mais de perto. Para mim ali o meu mundo desabou, porque eu não queria, eu tinha dificuldade até ir nas reuniões, imagina agora eu ter que sair da minha casa, do meu lugar que eu estava morando e ir para lá, para poder morar com aquelas pessoas, conviver com aquelas pessoas. E não teve como resistir. Nós mudamos para lá, adquirimos uma casa e ali começou também um processo difícil. De você não só estar com as pessoas ali na igreja, não só ali na célula, mas você estar com as pessoas ali como vizinhos, como pessoas que você encontra no supermercado, como pessoas que estão junto com você ali no colégio, você conhecer a comunidade, você está vivendo ali a realidade daquele povo. Mudamos para lá. E aí não só mais era uma célula, de repente, o Senhor já havia acrescentado tantas pessoas que foi necessário arrumar, então, um local para que nós pudéssemos congregar. Ali estava surgindo a Igreja de Cristo do Madre Germana 1, em Aparecida de Goiânia. E mesmo eu vendo o Senhor trabalhando, mesmo eu vendo as pessoas chegando, meu coração ainda não estava preparado. Parece que eu não me sentia que era isso que ardia dentro de mim. Eu amava o Senhor, eu como amo, eu amava servir a igreja, eu amava ver as coisas acontecendo, mas algo dentro de mim ainda não tinha sido entregue. Eu não tinha entregue o meu coração para as pessoas e eu não tinha recebido totalmente o coração das pessoas. Porque no ministério nós precisamos entender que para você cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você vai ter que se entregar. Não existe um crescimento no ministério sem entrega. Você recebe, mas você também entrega. Você entrega seu tempo, você entrega seu coração na vida das pessoas para se relacionar. E assim surge, então, a igreja. O tempo vai passando, muitos investimentos, e o Senhor vai lapidando o meu coração para aquilo que Ele queria fazer através da minha vida. E pouco a pouco, algo devagar foi acontecendo. Eu fui amando aquelas pessoas, porque quando elas chegavam em mim e falavam, pastora, vai lá na minha casa fazer uma visita, pastora, vai lá orar, fazer uma oração, pastora, eu preciso conversar com a senhora. Eu vendo que aquilo foi me envolvendo. E como eu poderia resistir àquilo que o Senhor tinha? Como que nós podemos dizer não diante da necessidade das pessoas? Como que nós podemos resistir, dizer não para aquilo que o Senhor já depositou sobre a nossa vida? Porque nós precisamos entender que quando o Senhor nos abençoa, Ele nos abençoa para abençoarmos a vida das pessoas. Tudo aquilo que o Senhor já depositou na sua vida, não é só para você, mas Ele deposita sobre você, mas Ele quer alcançar a vida de outras pessoas. O que você tem feito com aquilo que o Senhor já colocou sobre você, com seus dons, com seus talentos, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração? Não é para você enterrar, mas é para você compartilhar. Se você talvez nunca passou por uma dor, de uma mãe que perdeu um filho, de uma mãe que vai deitar sem saber onde está o seu filho, de uma mãe que às vezes não sabe cadê o seu esposo. Aquela mulher tem dores e nós podemos ajudá-la, porque talvez nós não vivenciamos isso.
mas nós podemos emprestar o nosso ouvido para ouvir, nós podemos fazer uma oração, nós podemos estender a nossa mão e dizer, eu estou aqui, pode contar comigo. Foi isso que o Senhor foi me ensinando, que eu podia contribuir, que eu podia fazer algo muito mais do que aquilo que eu estava fazendo, que estava tudo certo comigo na minha vida, na zona de conforto, mas o Senhor queria algo a mais. A gente precisa entender que muitas vezes nós estamos em algumas situações que ela é confortável, que é muito bom você ir na igreja, servir ao Senhor, voltar para casa, e está tudo bem na sua casa, no seu casamento está tudo bem, os seus filhos estão saudáveis. Só que nós pregamos o amor de Jesus, nós falamos que queremos ser parecido com Jesus. E isso, na prática, vai fazer com que nós venhamos a viver uma vida de renúncia. Temos que renunciar a algumas coisas. E a cada dia eu precisava renunciar algumas coisas para que o meu coração estivesse mais no ministério. E pouco a pouco o meu coração foi se abrindo. Pouco a pouco eu comecei a amar aquelas mulheres. Pouco a pouco eu comecei a enxergar potencial naquelas mulheres que um dia teve um passado triste. Aquelas mulheres que um dia chegaram para mim destruída. E eu comecei a enxergar nelas potenciais. Eu comecei a enxergar nelas que elas poderiam servir como intercessoras, que elas podiam servir no ministério de louvor. Aquelas mulheres, elas vivenciaram muitas coisas, aquelas famílias passaram por muitas coisas, mas não porque elas escolheram. Elas que precisavam de uma oportunidade de conhecer Jesus. E às vezes pelo meu preconceito, às vezes pela a minha visão tão obstruída, eu não conseguia enxergar. Mas o Senhor fez isso. Ele começou a me mostrar. Então, nós podemos investir em pessoas, nós não sabemos o que aquelas pessoas vão se tornar. Porque com o passar do tempo a gente vai vendo a mudança, a gente vai vendo transformar. E não tem nada mais prazeroso no reino do que você ver as coisas acontecendo. Você não tem nada melhor do que você ver aquilo que você investiu. De repente você fala, essa mulher mudou, esse casamento mudou, essas crianças estão crescendo servindo ao Senhor. Esses adolescentes estavam tudo indicado, queria servir ao mundo. E de repente você vai vendo eles conhecendo a Jesus, se envolvendo com os trabalhos. Isso é maravilhoso. Só que o ministério, ele também tem muitos desafios. Ele tem desafios constantes. E você vai convivendo, você vai trabalhando para o Senhor, você vai se entregando. E de repente você tem que passar por alguns desafios, alguns obstáculos que você pensa, eu não estou preparada para isso. Porque quando você entrega o seu coração, você também, em alguns momentos, pode ser que seu coração vai ser ferido, pode ser que você vai machucar alguém, pode ser que alguém vai machucar você. E como lidar com tudo isso? Como lidar com aquelas pessoas que você às vezes investe e às vezes não tem tanto retorno? Aquelas pessoas que você ama, mas ela não reconhece o amor que você tem pela vida delas. É um aprendizado diário. Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias o Senhor quer desenvolver em nós um crescimento. Todos os dias o Senhor quer nos preparar para algo mais profundo. E esses desafios que nós enfrentamos, essas dificuldades, não é para nos matar, mas é para nos preparar para algo maior, para algo melhor e para algo mais grandioso. O tempo passa, servindo ali aquela igreja, eu envolvida, amando ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor estava requerendo de mim, do meu esposo. Só que, de repente, final de 2019, eu passo por uma crise, que talvez foi a crise mais difícil da minha vida. Final de 2019, eu começo a perceber que algumas pessoas das quais nós amávamos tanto, que nós cuidávamos, de repente elas começaram a se distanciar. Algumas foram embora, foram servir em outros locais, mudaram do setor, foram congregar com outros líderes. E isso é normal, vai acontecer. Mas como você lidar com aquela pessoa que às vezes não vai despedir de você, aquela pessoa que às vezes ela vai embora e ela não vai te dizer nem muito obrigado. Foi quando eu comecei a vivenciar uma crise ministerial, de questionar, será que vale a pena? Será que vale a pena investir em pessoas? Será que vale a pena acreditar em pessoas? Será que as pessoas não são ingratas? Será que tudo que a gente já fez, já vivenciou, foi tudo
sem sucesso, porque muitas vezes o inimigo também vai colocar isso no nosso coração, de que não vale a pena, de que não compensa investir em pessoas, sendo que o bem mais precioso para o Senhor são pessoas, são almas. Eu entro numa crise e eu pergunto ao meu esposo, será que vale a pena? Você está começando a sentir já o peso do ministério, porque você está envolvido totalmente. Será que não está no momento da gente dar uma recuada? Será que não é um tempo agora da gente pensar em alguma coisa diferente? Mas meu esposo, de forma firme, ele sempre falava, Deus nos colocou aqui. E enquanto Ele nos colocou aqui, nós vamos continuar servindo. Enquanto o Senhor permitir que nós estivermos aqui, nós vamos continuar amando essas pessoas, independente da resposta que elas nos dão. Entre 2020, eu falei, realmente, nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Trabalhando com as mulheres, vendo as mulheres crescendo. Começamos a ter uma conferência de mulheres na nossa igreja, chamada Curadas para Curar. Surgiu por conta dos testemunhos das mulheres sendo restauradas, de transformação de vidas. E aí, 2020, no março de 2020, eu tenho uma perda num familiar que mudou totalmente a história da minha vida. Eu vou para a cidade do interior fazer uma visita para os meus pais, ali na cidade de Rubiataba, e minha mãe estava enferma. E eu falei, então, eu vou levar ela para fazer uma consulta rápida e retorno para a igreja, para o ministério, para tudo que eu preciso fazer aqui. Levo ela na cidade de Séries, que é uma cidade do interior também do estado, onde tinha mais recurso. E ela vai para o atendimento, passando mal. E naquele dia, à noite, quando a médica me chama, ela dá a pior notícia da minha vida. Ela vai me dizer, eu fiz tudo o que foi possível. E sua mãe veio a óbito. Eu entro num desespero. Eu começo a correr dentro daquela unidade de saúde e perguntar, não, eu não acredito nisso. Como que isso pode acontecer? Como que pode acontecer uma tragédia dessa? E só eu estava ali, meu pai do lado de fora. Eu vou para dar notícia para o meu pai e tendo que dar notícia para os meus outros 7 irmãos. E essa perda, ela abalou a minha família. Ela abalou a minha vida. Porque em março de 2020 surge, e na sequência, a pandemia. Eu saio do interior para aqui de volta, e quando eu chego aqui todo mundo falava só em pandemia, só em vírus, Covid-19. Então eu estava enlutada, porém eu não tinha visita. Eu estava enlutada, porém eu não podia compartilhar com as irmãs da minha igreja. Eu estava no luto, mas era para a igreja agora fazer umas mudanças. A igreja podia abrir alguns determinados horários, fechar, passar álcool na mão, tinha que usar máscara. O mundo estava virado e eu estava em luto. Porque antes mesmo, né, de ter tantas perdas, eu já tinha tido uma perda. Sabe, nesse momento é que a gente é provado, nesses momentos de perda, nesses momentos que as coisas saem do nosso controle, que a gente entende o quanto nós somos pequenos e o quanto nós dependemos de um Senhor tão grande. Porque a gente precisa entender que mesmo nesses momentos de dificuldade, o Senhor Ele não perde o controle. Às vezes, algumas situações, a gente acha que está fora do controle, mas o Senhor Ele sabe de todas as coisas. E eu estou ali, de volta para minha casa, com a tristeza profunda. Mas a igreja a qual a gente investiu, ela não podia me acolher naquele momento. E isso surgiu na minha cabeça muitos questionamentos. Será que o ministério é isso? O que é o ministério? O que é amar as pessoas? Porque tem coisas que você pode planejar. Tem coisas que você pode controlar, mas tem coisas que você vai vivenciar na prática. E aí é totalmente diferente. Eu quero me isolar nesse tempo. Eu não quero mais continuar tão à frente da obra, não quero mais aparecer tanto servindo ali a igreja, junto com meu esposo, eu quero recuar. Mas dentro de mim havia uma chama acesa, que fazia com que o meu coração impulsionasse. E ali algumas irmãs, mesmo por telefone, elas vão me ligar e vão falar, pastora, você precisa se levantar. Pastora, você precisa de voltar. Vamos voltar a nos encontrarmos, nem que seja às escondidas para a gente poder orar. Você precisa entender, queridos, que no seu momento de dificuldade, o Senhor sempre vai colocar uma pessoa próxima a você para te ajudar.
Nós nunca vamos estar 100% sozinha. Há momentos que a gente vai sentir que está 100% só. Mas o Senhor, Ele prepara pessoas para que nesse momento venha nos amparar. Através de uma ligação, através de uma oração, através de que não estávamos ali, presente, como eu gostaria. Mas ali nas suas casas, elas sabiam, muitas vezes, da dor que eu estava sentindo. E o Senhor veio ministrar no meu coração de uma forma tão intensa que eu falei, nós precisamos nos levantarmos em oração. Mas não podia abrir a igreja o tempo todo, havia decretos. Então ali nós começamos a nos encontrarmos às escondidas, com alguns discípulos da igreja, a gente começa a se encontrar em lotes, a gente começa a se encontrar em chacras, para a gente poder orar, para a gente buscar o Senhor, para a gente se fortalecer, para a gente começar a fazer com que o nosso coração continuasse queimando e não deixasse que aquela situação que a gente estava vivenciando apagasse a chama do Espírito Santo no nosso coração. Porque nós orarmos quando tudo está bom, é fácil. É bom, é agradável você orar quando você está feliz. Mas você orar quando você está em luto, você orar quando você tem um diagnóstico que está te assustando, essa parte não é fácil. Mas vai requerer de nós constância, perseverança, vai exigir de nós um posicionamento. E o Senhor vai nos forjar nesse momento de oração, de clamor, de busca. E ali então, eu começo a orar, eu começo de novo a me envolver, mesmo com aquelas restrições, a gente começa a buscar o Senhor. E nesse período em que algumas atividades eram suspensas, foi quando o Senhor ministrou no meu coração alguns esboços para que eu continuasse a ministrar. E através desses esboços, Deus me deu a graça de escrever esse livro com o título Cresça em Maturidade. Eu pensava que eu estava bem preparada, que eu era uma líder madura, mas foi quando eu descobri que eu precisava melhorar muito. Sabe, queridas, muitas vezes a gente pensa que a gente já está num patamar que está tudo bem, está tudo certo. Mas o Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas vidas e a gente vai entender que a gente precisa melhorar muito. E o Senhor foi me dando cada capítulo daquilo que eu estava vivenciando, para que eu pudesse escrever. E um dos capítulos que o Senhor me permitiu escrever chama Somos Curadas para Curar. A conferência chama Curadas para Curar. Mas o Senhor estava querendo curar também a minha alma, para que eu pudesse levar cura para outras mulheres. O Senhor queria curar o meu emocional, o meu espiritual, para que eu pudesse levar cura para outras famílias. Às vezes você passa por alguma coisa e você não entende por que você está passando por isso. O Senhor está forjando você para abençoar a vida de outras pessoas. O Senhor, Ele faz em nós e através de nós. Então, foi quando eu vi que o Senhor estava pegando aquela líder que estava se sentindo totalmente desanimada e transformando ela numa escritora. E aí eu falava, meu Deus, o Senhor está me dando uma nova chance para recomeçar. O Senhor está me dando uma nova chance de crescer, de melhorar, de ser uma nova mulher. Então eu começo a melhorar o meu trabalho, a empenhar no meu trabalho, a buscar mais o Senhor. E quando eu penso assim, nossa, agora está tudo bem, novamente eu passo por uma situação desafiadora. Estamos em 2020 e lá em 2020, em junho de 2020, eu trabalhando na área da saúde, eu trabalho no centro de saúde, eu estava ali trabalhando e na sexta-feira eu senti alguns sintomas que não estava muito bem, parecia uma gripe, parecia um mal-estar. E naquela sexta-feira, à noite, eu vou conversar com uma médica e ela fala, André, você está com todos os sintomas da Covid. Eu falei, não pode ser, não tem lógica, eu não posso pegar Covid. Até então, não tínhamos vacina, não sabia direito nem quais eram os protocolos. Mas eu era da área da saúde, eu estava à frente ali do trabalho. E eu, então, vou ser diagnosticado com Covid. Vem todos os sintomas, de uma forma, assim, intensa. E não só eu com Covid, mas meu esposo também. Começam os dois a passar mal. Mais uma vez, queridos, nós precisamos entender que algumas coisas saem do nosso controle, mas não saem do controle do Senhor. Nesses momentos que a gente olha e fala, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que eu posso fazer? O Senhor está trabalhando, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos forjando. Passando uns dias adoecido, no isolamento, eu passo muito mal. E eu peço ao meu esposo me levar para o hospital, ali no Hospital Santa Bárbara, Goiânia.
E eu falei no caminho para o meu esposo, eu estou sentindo muito mal. Até porque os sintomas eram garganta inflamada, então você travava a garganta, o nariz, você não conseguia respirar bem. Então, dentro daquele carro, eu falo para o meu esposo, eu vou ligar para o meu irmão porque eu não estou bem. E eu estou achando que eu não vou voltar. Até então, muita gente ia e era entubada e não voltava. E eu já pensei, eu acho que eu não volto. Ligo para o meu irmão, Francisco, que é pastor da Assembleia de Deus na cidade de Minaçu, no norte do estado de Goiás. Comento com ele para não alarmar meus outros irmãos e para não alarmar meu pai, porque até então, de março até junho, passou tão pouco tempo, ele ainda estava se adaptando com a viuvez. E quando eu desligo aquele telefone, eu fiz uma oração que mudou toda a história da minha vida. Eu viro para o meu esposo e falo, se o Senhor mudar a história da minha vida, de eu ir para esse hospital e eu não ser entubada, se eu não morrer, eu nunca mais serei a mesma mulher. E eu falo, Senhor, se o Senhor me der uma nova chance, se eu ir para esse hospital, se o Senhor me der uma chance de voltar, eu não quero ser a mesma pessoa. E eu vou para o hospital, consulto, faço o exame. A médica fala, volta para casa. Mas voltar para casa, eu não vou ficar internada? Não, por enquanto não. Eu volto para casa com medo de dormir, porque a noite era fria e a gente sentiu os sintomas mais fortes ainda. E anoitece, amanhece, no outro dia, e mais outro dia, mais outro dia. Quando completou 14 dias, eu não tinha mais sintomas nenhum. Eu estava totalmente restaurada a minha saúde. E o Senhor me lembrou daquela oração. Você falou que se você saísse, você não era a mesma pessoa. Eu volto então para o meu trabalho. Restaurada. Totalmente bem. Totalmente sem sintomas nenhum. E algumas pessoas falavam, não é melhor você ficar um pouco mais isolada? Não é melhor você ficar um pouco mais em casa? Eu falei, não, eu estou bem. Jesus me curou. E eu não sou a mesma pessoa, eu não sou a mesma servidora, eu não sou a mesma esposa, eu não sou a mesma pastora, eu não sou a mesma filha, porque o Senhor está me dando uma nova chance de viver e eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me dando. Sabe, às vezes Deus já te deu tantas oportunidades e você ainda não prestou atenção. Jonas teve uma nova chance. Quando ele estava lá no ventre do peixe, ele faz uma oração. E com essa oração, o Senhor faz com que aquele peixe o coloca ali na terra firme e dá uma nova chance para ele cumprir um propósito. Eu sabia que o Senhor estava me dando uma nova chance de cumprir um propósito. O Senhor estava me dando uma nova chance de viver o ministério, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pastora melhor, de me posicionar melhor. Ah, queridas, a gente precisa entender isso, que às vezes a forma que o Senhor age é diferente da forma que nós agimos. Às vezes a forma que o Senhor trabalha não é igual. Para mim, para você, para a sua família, de cada pessoa, Deus tem uma forma de trabalhar. Mas precisamos entender que o Senhor está trabalhando. A todo momento o Senhor está trabalhando. E aí então, em meio a tudo isso, surge um livro, surge uma mulher mais madura, mais segura, surge então uma mulher mais posicionada. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu não sirvo para mais nada, a não ser para servir ao Senhor. A minha vida não serve para mais nada nesse mundo, a não ser para poder servir ao Senhor, na obra do Senhor e cumprir com o teu propósito. E onde o Senhor me levar, as oportunidades que o Senhor me der, eu quero falar do Senhor, do seu amor, da sua obra, do seu projeto para nossas vidas. Não só para a minha vida, mas para tantas outras pessoas que às vezes não enxergou que o Senhor está trabalhando e que o Senhor não perdeu o controle, que Ele continua agindo em nosso favor. E aí, então eu volto para o ministério, mas eu não volto da mesma forma. Eu falei, agora eu preciso ser mais intensa, agora eu preciso me engastar mais, agora eu preciso me dedicar mais. E eu vi que a minha vida mudou. Jesus mudou totalmente a história da minha vida. E o Senhor foi abrindo portas, me colocando em locais que eu nem imaginava. Isso eu falo com você hoje. Eu estou aqui não por um acaso, eu estou aqui porque um dia eu fiz uma oração de alinhamento com o Senhor, alinhando a minha vida com o propósito dEle. E eu sei que através dessa oração o Senhor foi encaminhando e fazendo aquilo que Ele queria que fosse feito. E Ele vai continuar fazendo.
aquilo que precisa ser feito. Eu continuo servindo no mesmo local, na mesma igreja, na mesma cidade. Eu continuo ali, enfrentando ainda os desafios, as crises. Às vezes algumas coisas dão certo, às vezes outras não dão certo, mas eu aprendi que eu não posso desistir e que não posso retroceder. Eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor já colocou na minha vida. Será que você não tem aberto mão do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida? Ou talvez você tenha negociado aquilo que o Senhor já te deu. Não negocie as promessas do Senhor para a sua vida. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor tem para nós. E eu continuo com o meu coração aberto, aprendendo. Um dia de cada vez, mas sem retroceder. Retroceder jamais, mas todos os dias me colocar à disposição do Senhor. O tempo passou e Deus me deu a graça de participar também como coautora desse livro chamado Escolha Brilhar, que foi lançado agora em 2025 em São Paulo, juntamente com mulheres de vários estados. Eu sou a única escritora do estado de Goiás participando desse livro e testemunhando o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero te dizer, continue a sua jornada, continue, persevere naquilo que o Senhor tem para a sua vida, não abra mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes ali no momento de dor você não sabe o que Deus está preparando para a sua vida. Depois de um vendaval vai vir um tempo de bonança, vai vir um tempo de paz. Às vezes depois de um tempo de muitas lutas, vai vir o tempo de regozijarmos. Às vezes depois de muito choro, nós vamos colher os nossos frutos. Hoje eu vejo que o Senhor tem me sustentado de tal forma, queridos, que eu não mereço, eu não compreendo, eu não projetei estar onde o Senhor tem me colocado, mas eu continuo dizendo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, me levanta, e que através da minha vida eu possa levantar a vida de outras mulheres, de outras famílias. Eu me dirijo muito às mulheres, porque eu trabalho essa conferência, trabalhamos o discipulado com as mulheres, mas servimos a igreja como um todo, como família. Mas eu me dirijo muito às mulheres, porque eu entendi que quando uma mulher se levanta, ela levanta outras mulheres também. Mas quando uma mulher desanima, ela derruba muitas pessoas em volta dela. E eu decidi me levantar em favor da minha vida, da minha casa, do meu ministério, da minha comunidade. E eu sei que através da minha vida Deus tem me usado para levantar a vida de outras mulheres. Talvez hoje seja o dia de você dar um passo de ousadia. Talvez seja hoje o momento de você sair do seu acomodismo e ser um pouco mais ousada, a se levantar. E se você em algum momento errou, não tem problema, conserta, mas continua a sua jornada. Às vezes algumas coisas nós vamos fazer na nossa vida que não vai dar muito certo, mas não é para nós desanimarmos, é para nós aprendermos e continuarmos a nossa jornada. Continue a sua caminhada, continue sonhando, continue colocando a sua vida à disposição do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo que nós precisamos fazer é nos entregarmos. O Senhor, Ele não tem requerido grandes coisas de nós, Ele requer um coração humilde, uma disposição, uma obediência. Sabe, o nosso problema é que muitas vezes nós complicamos muitas coisas. As coisas com Deus é simples. O Senhor é muito simples naquilo que Ele faz. É nós que muitas vezes complicamos e dificultamos tanto. Colocamos tantos empecilhos, eu não posso, eu não dou conta, eu não estou preparado, eu não posso agora, não é o momento. Mas quando nós entendemos que nós só precisamos de uma coisa na nossa vida, nós só precisamos dele, do Senhor na nossa vida, nós só precisamos da presença dele, as outras coisas começam a ser alinhadas. Levante hoje em favor da sua casa, levante hoje a sonhar os sonhos de Deus. Talvez você passou por muitas decepções, muitas frustrações, e a vida são cheias delas. Vamos nos decepcionar, vamos nos frustrarmos, vamos perder, nem sempre nós vamos ganhar.
Mas o mais importante é nós entendermos que, independente daquilo que nós passamos, há um Deus zelando por nós e cuidando de nós. Então, se for preciso, comece de novo. Recomece quantas vezes for necessário. E eu tenho certeza que o Senhor vai te sustentar e vai fazer com que o propósito dele cumpra na sua vida. Eu tenho vivenciado isso e eu quero continuar servindo ao Senhor com a minha vida, da forma que Ele estiver direcionando, da forma que Ele quiser. E você também pode hoje se dispor para que o Senhor possa usar a sua vida para influenciar pessoas de forma diferente. Nós precisamos de pessoas que influenciam as próximas gerações. Nós precisamos de mulheres, mães, esposas, que sejam referencial para a geração que está vindo aí atrás. As nossas crianças, elas precisam olhar em nós e querer ser parecida conosco. Nós precisamos influenciar as jovens. Nós precisamos de fazer com que aquelas pessoas que estão próximas a nós olhem para nós e falem o que aconteceu com você. E a gente vai poder dizer, Jesus mudou a história da minha vida e a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus, Ele quer mudar a história da sua vida e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Foi isso que o Senhor fez na minha vida e é isso que Ele fará também na sua. Quero concluir dizendo que hoje eu me encontro buscando abrir mão de algumas coisas que ainda eu percebo que o Senhor está requerendo de mim. Coisas que vai doer um pouco mais, mas eu tenho dito para o Senhor, eu já estou preparado. Senhor, eu só estou esperando o Senhor falar, é agora, é o momento. Eu já entendi que se eu deixo de viver para mim, para viver para o reino, Ele não só faz aquilo que eu imaginava, mas Ele faz coisas sobrenaturais. E então, alinhe a sua vida, continue a sua caminhada. E eu continuo servindo e amando ao Senhor, dizendo para Ele, Senhor, eu estou aqui. Na hora certa, o Senhor pode fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada o seu coração. Você, homem, se levanta. Eu me dirigi muito às mulheres, mas eu falo com você, homem. Como sacerdote, nós precisamos hoje de homens que se levantam. Nós precisamos hoje também, mais do que nunca, de pais que queiram ser referência para os seus filhos. Nós não podemos mais terceirizar aquilo que o Senhor já colocou sobre nós. Assuma a sua responsabilidade como um homem de Deus. Assuma a sua responsabilidade, mulher, como mulher de Deus. Assuma a sua responsabilidade, filho, como filho amado de Deus. E assim o Senhor vai restaurar não só a nossa vida, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui juntamente com vocês. E deixe um abraço da Igreja de Cristo, Madre Germana 1, que agora está como Igreja de Cristo Rio Dourado, que é um setor que fica entre Madre Germana 1 e Madre Germana 2. Estamos ali para servir vocês, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito por nós. E que Deus te abençoe, que o Senhor te guarda e que você possa testemunhar muito em breve tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Um grande abraço e até mais na próxima oportunidade.